e por isso deixa de existir a contradição. Cabe, no entanto, observar que, considerando embora a guerra em absoluto como um mal e produto de instintos bestiais, da bruta crueza e feridade, é uma citação da fala do velho Pestelo, a que se pôs nome esforço e valentia, outra citação. Os humanistas consideravam-na principalmente entre os povos cristãos e propunham, ou por outra, repito-me, os humanistas condenavam-na principalmente entre os povos cristãos e propunham como mal menor ou como útil aproveitamento de uma coisa em si má, canalizar um instinto guerreiro para a luta contra o turco, que ameaçava aniquilar a civilização cristã. É assim que o tema da cruzada aparece associado ao tema da pacificação da cristandade em Erasmo, Juan Luis Vives e outros. João de Barros retoma-o para justificar a guerra portuguesa no Oriente, que era uma maneira de combater o turco no seu flanco sul, e aponta o contraste entre as guerras dos príncipes cristãos entre si e as guerras dos portugueses, que são contra o inimigo comum do cristianismo. Tal é a fonte da bela exortação aos povos cristãos com que abre o canto sétimo dos Lusíadas. Em contraste com o soberbo gado dos alemães, rebelado contra o sucessor de Pedro, e com o duro inglês que tem a espada nua para os de Cristo, mas não para os infiéis que lhe ocupam a cidade de Jerusalém, em contraste com o galo indigno que se aliou com o turco contra príncipes cristãos, atraiçoando o nome de cristianíssimo, é o rei de França, que usa e a herança de Carlos Magno e São Luís, e com a Itália submersa em vícios mil, em contraste com este espetáculo das lutas fratricidas dos cristãos, que, como os dentes de Cadmo, nascem da terra onde caíram e armados se exterminam, os portugueses, poucos quanto fortes, não se cansam de dilatar a lei da vida eterna. E assim, a bruta crueza e feridade pode aparecer como uma virtude. Essa, então, é a explicação que Antônio José Saraiva tenta dar desta contradição que há efetivamente nos Lusíadas. E ao dizer que Camões, ao lembrarmos, melhor dizendo, que Camões é um humanista, é impossível deixar de assinalar este viés pacifista que, na pena de diferentes humanistas, foi aflorando no decorrer daqueles primeiros séculos do Renascimento. Os renascentes tinham um pendor pacifista e, de alguma maneira, este pendor ia no sentido contrário daquele espírito guerreiro medieval, que a um só tempo era cavaleiro. Havia uma ética na luta medieval. Um dos temas da guerra justa é um dos temas que Santo Tomás aborda, não só na Suma Teológica, como em outras obras. Ele pressupunha um viés moral na guerra, ou seja, a guerra justa teria algumas características próprias, inerentes, que lhe eram inerentes, como, por exemplo, o ser de defesa. É uma das primeiras características que Santo Tomás aponta na guerra justa, é o ser de defesa e nunca de ataque. É a presunção de que o estado final, posterior à guerra, não será pior do que o estado que a motivou. Se houver uma presunção de que da guerra resultará um arrasamento completo,
ela já deixará de ser justa. A guerra pressupõe estratagemas, mas Santo Tomás era um santo. Né? Ele diz que mesmo na guerra a mentira não é lícita. Embora do que diz aquele ditado, tempo de guerra, mentira como terra. Exatamente. Mas como você muito bem assinalou, Santo Tomás era um santo. Era um santo, mas o que ele diz lindamente é que muitas vezes a omissão da verdade não é culpável. Então, na guerra, é lícito omitir os seus estratagemas para que o inimigo não os perceba, não os antecipe, etc. Mas o espírito guerreiro medieval, que tão espetacularmente aflorou durante todas as cruzadas, é um espírito que se vai dissolvendo aos poucos, como eu dizia, na pena dos humanistas. Mas que subsiste ainda de uma maneira muito sensível um humanista que era também um homem de armas como Camões, porque há disso, evidentemente, não só o testemunho do poema, dos Lusíadas, de todos os episódios bélicos dos Lusíadas, tanto passados que ele narra, que Vasco da Gama narra ao rei de Melinde, como futuros, prognosticados por Tétis, no final do poema, do que ainda virá a acontecer. Mas eu dizia que, além disso, desses fatos que são históricos, há um episódio de novela de cavalaria rimada nos Lusíadas, que é o episódio dos Sete de Inglaterra.